Hoje, o vestido é usado como uma peça do vestuário feminino, mas você sabia que isso nem sempre foi assim? No Egito Antigo, a túnica chamada de colazires era usado tanto por homens quanto por mulheres. E isso imprimia força, poder, elegância e sutileza. O que diferenciava a túnica dos homens da túnica das mulheres eram os adornos usados por cada um deles. Na Grécia, o chiton era uma túnica presa nos ombros por alfinetes e tanto homens quanto mulheres a usavam e sempre também era em cores claras para imprimir força e sutileza também. Depois, nos meados do século XIX e XVIII, no Renascimento, os vestidos chamados de opalanda, vestidos longos com mangas largas e muito bufantes, tomaram a cena, roubaram as cenas em que as mulheres tinham que se apresentar com esses vestidos sempre muito pomposos, em que seus seios ficavam um pouco evidentes e as mangas eram muito exuberantes. Passava ali poder e muita força a essa mulher. No século seguinte, surgem as rendas, as fitas, as saias nos vestidos, com muita delicadeza, vestidos claros, floridos, com tecidos leves e muito finos. Entra em cena a Revolução Francesa. E então as mulheres começam a se libertar. O vestido, então, começa a ser uma peça exclusiva do guarda-roupa feminino. E então o vestido chamado de camisa, uma peça feita com botões na frente, são usados pelas mulheres e começam a vir os tons mais escuros, fortes, que imprimia a essa mulher muito poder e fazia com que elas aparentassem ostentação. As cinturas começaram a ficar mais evidenciadas, os seios começaram a ficar mais à mostras, os tecidos eram usados batiste, musseline e essas roupas geralmente eram feitas também com tecidos muito claros. Durante a Belle Époque, continuam sendo roupas, vestidos pomposos a essas mulheres e elas têm uma maquiagem e uma delicadeza como se fossem bonecas de porcelana. Elas precisavam aparentar uma beleza ao extremo que os olhos dos homens que as vissem pudessem desejá-las e cobiçá-las. As rendas, as fitas, os bordados são muito evidentes nessas peças. Logo, surgiu um modelo chamado de Gibson Girl. São vestidos longos, bem eretos, com fitas e eles evidenciam um quadril, evidenciam uma cintura e deixam os corpos das mulheres muito mais à mostra, muito mais evidente. As Gibson Girls estão agora em alta e os homens estão atraídos pelos seus corpos, atraídos pelas suas belezas. As mulheres querem agora serem libertas dessa opressão dessas roupas, dessa opressão desses vestidos, e então surgiram as roupas mais leves, os vestidos mais finos, e as mulheres então começaram a ter um grito de liberdade. Essas mulheres que lutaram pelos seus votos, mulheres que lutaram pelos seus direitos, que estavam envolvidas em questões como direitos e poder. A opressão masculina estava sendo eliminada naquele momento sobre a vida dessas mulheres e essas mulheres estavam alçando voos, tendo direito a votar, tendo direito à voz e tendo direito à vez. E elas passam então a usar vestidos que deixam os seus joelhos à mostras, que deixam um pouco das suas coxas às mostras, e as mulheres também passam a usar calças
Nos anos 60, essas mulheres começam a usar calças. Nos anos 70, as mulheres começam a usar calças, batas, túnicas, que são as chamadas do momento hippie. E essas mulheres têm mais liberdade, param de usar sutiã, estão mais livres agora. Tanto vestido de festa, quanto vestido de noiva, quanto vestido de época, são as roupas que você escolhe, que você decide qual vai usar. Mas a mulher de Provérbios 31 não somente está vestida com vestido de festa, ela está vestida de virtudes. O que diferencia a mulher de Provérbios 31 das demais mulheres, nós observamos aqui o que a Bíblia diz, que a força e a dignidade são os vestidos dessa mulher. O fato dela ser mulher não impede de que ela tenha força e de que seja digna. Quando Deus cria Eva, ele diz: essa daqui é a sua ajudadora, a sua cooperadora, a mulher que vai estar com você. A palavra força no dicionário significa qualidade do que é forte, robustez, vigor físico, esforço, influência e prestígio. A mulher, desde o seu nascimento, já nasce com força muito maior. Primeiro porque ela já nasce lutando contra o desejo do seu pai por ela ter nascido mulher e não homem. A mulher já nasce com a tarefa de ser forte e fazer as escolhas assertivas, as dores de parto, as exigências de um corpo bonito, as exigências de uma casa arrumada, as exigências dessa mulher ser uma mãe, uma profissional, uma serva de Deus, uma dona de casa. A mulher tem dentro de si uma força extraordinária, capaz de suportar as dores para aqueles que a amam. E Deus a fez assim forte, porque Ele colocou dentro dessa mulher a força de gerar. Mulher, você é forte, você é guerreira, você é leal, você é uma mulher cheia de virtudes. E hoje nós vamos ver vestida de virtudes. E você vai descobrir quem é a verdadeira mulher que habita dentro de você. Hoje você vai se achar, hoje você vai se descobrir essa mulher forte, guerreira, sábia, amorosa, cheia das virtudes. A mulher de Provérbios 31. Essa é você.